Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Minha oração é que Deus ministre essa palavra aos vossos corações e que os irmãos recebam como palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação. Todos encontraram? Podemos ouvir um amém? Que bom. Antes de lermos, curve sua cabeça e ore ao Pai, pedindo graça sobre as nossas vidas. Ore por mim e ore por você. Pai, quero me colocar à disposição do Teu Santo Espírito para ser um instrumento de Tua vontade e um canal do Teu poder. Usa-nos, Senhor, apesar de todas as nossas limitações e a despeito de todas as nossas falhas e fraquezas. Da mesma forma, rogo sobre a Tua igreja para que o Teu povo esteja atento e dessa forma possa assimilar, não por meio das faculdades mentais, mas pela revelação do Teu Santo Espírito, para que não haja simplesmente uma compreensão racional, mas uma compreensão espiritual desta palavra que é tão poderosa. Fala, Senhor, aos nossos corações, essa é a nossa oração. Amém. Provérbios 11, versículo 30 diz: o fruto da justiça é árvore da vida, e o que ganha a alma, sábio é. Eu quero aqui me deter à parte terminal desse versículo, que diz: e o que ganha a alma, sábio é. Nessa tradução, diz: aquele que conquista almas é sábio. Que Deus esteja nos abençoando por meio dessa palavra. Bem, querido, de antemão, venho vos perguntar: o que é sábio? Ou melhor, quem é que é sábio? À luz da palavra, da revelação de Deus para as nossas vidas, sábio não é aquele que constrói impérios, sábio não é aquele que conquista títulos, sábio não é aquele que alcança as riquezas, nem muito menos aquele que acumula conhecimento, mas sábio, por gentileza, mas sábio é aquele que ganha almas. Ganha almas. Certa feita, já faz um tempo, no curso de administração, que pela graça e misericórdia conseguimos nos formar, o professor na sala de aula me surpreendeu ao fazer a seguinte pergunta: para vocês, quem é o homem mais sábio que já existiu? E aí a discussão foi grande. Eu confesso que nesse instante eu me reservei e deixei eles falar. É um costume meu, para falar sempre por último, né? Para ter pelo menos uma ideia e fazer um desfecho. E aí começaram a falar: o homem mais sábio foi Sócrates. Outros disseram: foi Nostradamus. E aí vieram para personagem mais recente, Dalai Lama, citaram Karl Marx, citaram Taylor, citaram Ford, citaram Albert Einstein, Isaac Newton, citaram Freud, citaram até Darwin. Até as macaquices de Darwin foram citadas nesse dia. E começou aquela discussão.
E aí eu disse, olha, para mim, independente do que os demais colegas consideram, para mim o mais sábio foi Jesus. E o professor, é isso mesmo. E ele não professa a nossa fé. Mas eu falando e me recordando da reação dele, é isso mesmo. Porque Jesus conseguiu com tão pouco fazer tão grandes coisas como nunca nenhum outro homem na história da humanidade. Em apenas 3 anos no exercício da sua vocação, sem recursos à sua disposição, contando com simples homens, ele conquista o mundo e muda para sempre a história da humanidade. E a grande verdade é que Jesus torna-se o homem mais sábio de fato. Você vê hoje grandes livros falando sobre a inteligência de Cristo. Até o outrora cético, Augusto Cury, psiquiatra ateu declarado, ele começa a estudar um personagem que seja conhecido na história para apresentar, a sua descoberta, a sua tese, e de repente ele se depara com Jesus e descobre que Jesus é o mais conhecido e ao mesmo tempo o menos reconhecido. E ao estudar Jesus, ele se converte, ele cai de joelhos, se prostra e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E faz aquele livro, Análise da Inteligência de Cristo, o mestre dos mestres, o mestre de tantas outras coisas. Tem essa coleção, salvo engano, 4 ou 5 exemplares. Mas ele se convence que Cristo é um exemplo de sabedoria extraordinário. Cristo de fato é o mestre dos mestres, é o sábio dos sábios. Agora, gente, olha bem para mim. O que é que torna Jesus esse grande sábio? Aí nos reportamos para Provérbios 11, versículo 30. Aquele que conquista a alma, sábio é. Nunca ninguém conquistou almas como Jesus conquistou. As pessoas eram atraídas pelas suas palavras. Elas se sentiam comovidas com seus gestos, com as suas atitudes. Elas não eram simplesmente alcançadas, como permitiam ser também transformadas pelo seu simples olhar. Nunca ninguém conquistou tantas almas como Jesus. E por isso que ele se torna o sábio. Como eu disse no início, não sei se você prestou atenção, sábio não é aquele que constrói impérios. Qual foi o templo que Jesus construiu? Qual foi a sinagoga? Qual foi a catedral, a basílica? Qual foi a igreja que Jesus construiu? Você consegue entender que o foco de Jesus era conquistar almas, e ele não se torna reconhecido como sábio por construir palácios, castelos, grandes monumentos, mas por construir justamente vidas, investir naquilo que Peter Drucker, o guru da administração, disse, que o maior recurso que uma empresa, que uma instituição, que uma organização tem à sua disposição é o recurso humano. E Jesus vem construindo isso nos homens, aos olhos da sociedade daquela época, desprezíveis, insignificantes. E Jesus consegue extrair o melhor de cada pessoa que se aproximava dele. Então Jesus se tornou sábio não por construir impérios, também se tornou sábio não por conquistar títulos. Na época de Jesus, a religião judaica, ela tinha seus segmentos e suas ramificações. Existiam os fariseus, saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, os samaritanos. Jesus não levanta nenhuma dessas bandeiras. E também não é movido por títulos. Jesus não aceita o título que lhe oferece de juiz. Você já percebeu na Bíblia que
há uma discussão e querem constituir Jesus como juiz, ele disse: não, eu não sou juiz. Em outra ocasião, depois da multiplicação dos pães, querem tornar Jesus em rei. Ele simplesmente sai discretamente e não aceita esses títulos que a sociedade impõe para aprisioná-los nessas estruturas que tanto ofusca. Jesus também não conquistou títulos, ele pouco se importava com isso. Ele não visitou nenhuma escola da sua época. E olha que existia muitas. Mas ele simplesmente aprendeu da parte de Deus ao ponto que crescia na graça e no conhecimento, sem procurar ser um sacerdote ou sumo sacerdote, mediante os cargos eclesiásticos que naquela época já existia. Jesus é sábio, não por alcançar riquezas, porque ele não teve onde nascer, não teve com onde viver, não teve onde viver, não teve aonde morrer, nem aonde ser sepultado. Eu quero abrir aspas aqui. Jesus não teve onde nascer. Onde é que ele nasce? Numa manjedoura, porque as portas da hospedaria se fecharam e não havia lugar para o Filho de Deus vir ao mundo. E você sabe que a manjedoura vem de manjar, cujo sentido da palavra é alimentos de animais. Então ele nasce nesse buraco, numa rocha, essa gruta, onde ficavam os animais. Olha que coisa, né? Coisas que nos surpreendem. Ele não teve aonde viver. Um dia algumas pessoas estão seguindo e diz: mestre, nós vamos deixar pai, mãe, tudo e vamos te seguir. Jesus diz bem assim: olha, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Quer me seguir? Que me sigam, mas eu não tenho um endereço fixo, não tenho morada própria. Estou como andarilha, em ruas e ruas, povoado e povoado, cidade e cidade, anunciando o evangelho do reino. Não teve onde morrer porque aquela cruz era nas medidas de Barrabás. Aquela cruz não é na medida de Jesus, ao ponto que deslocam os seus ombros para que aquela cruz pudesse caber nele. Não teve onde morrer porque José de Arimateia cedeu o túmulo, porque nem túmulo Jesus tinha. E se pensarmos um pouco melhor, ele não teve nem com quem andar. Quando Jesus tem um desejo de fazer a entrada triunfal, ele pede emprestado um jumentinho, filho de uma jumenta, né? Diz: olha, peçam emprestado aquele jumentinho, filho de uma jumenta. Então, sábio não por acumular riquezas como fez Salomão, onde até hoje as minas de Salomão é reconhecida no mundo todo. Sábio, Jesus se tornou sábio não por construir impérios, por conquistar títulos ou por acumular riquezas. Não. Ele se tornou sábio por ganhar vidas. E a grande pergunta que nós fazemos nessa hora, que é o que de fato faz sentido: quantas vidas nós temos ganhado para Deus? Me responda. Na realidade é uma pergunta retórica, responda para si mesmo. Quantas vidas no ano de 2015 você ganhou para Deus? E aí você acha sábio porque de repente construiu algo, porque de repente conquistou algo, porque de repente alcançou algo, ou porque de repente acumulou algumas informações, alguns conhecimentos teóricos, e aí você já se sente sábio. Sábio é aquele que ganha almas. E se você deseja ser sábio, olhe para Jesus. Eu já disse várias vezes que a minha chave
de compreensão, de interpretação bíblica, é Jesus. É Jesus. É nele que eu encontro toda a revelação da parte de Deus para as nossas vidas. E quer saber de uma verdade? Ninguém tão sábio quanto Jesus. Jesus, ele nos eleva a esse nível de uma maturidade espiritual que nos faz dar valor ao que realmente tem valor, que é vidas. E aqui, gente, igreja evangelizadora, em nome de Jesus, vamos ser sábia. E para sermos sábia, temos que ganhar vidas para Deus. E como é que nós podemos desenvolver isso? Através da vida de Cristo. Cristo, ele foi à procura das pessoas. Ele não esperou as pessoas. E se há algo que eu rogo a Deus, para que Ele faça em nós esse mover, é buscarmos vidas. Jesus compara os apóstolos a pescadores de peixe. Agora me responda, como é que o pescador pesca um peixe? Por acaso ele coloca a canoa na lagoa e espera os peixes pular no barco? De modo algum, ele tem que lançar a rede, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Então, para sermos sábios em nossa geração, em nosso tempo, temos que ganhar vidas, e para ganharmos vidas temos que ir à procura, em busca de vidas. E esse fervor, esse ardor, ele comoveu tanto a história da igreja ao longo dos séculos, que os homens oravam dizendo: dai-me vida, senão eu morro. Dai-me vida, senão eu morro. E infelizmente nós só pensamos em nossa vida e esquecemos de quantas vidas estão perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, do amor de Deus. Então vamos ser sábios. Se você deseja ser sábio aos olhos de Deus, você tem que procurar as vidas. Jesus ia ao encontro das vidas, e a maneira que ele ia ao encontro, nada mais se importava ao momento que os discípulos saem para providenciar alimento. Quando voltam, eles estavam exaustos e famintos. Jesus está na beira de um poço evangelizando uma mulher. E quando disseram: mestre, trouxemos comida, vamos comer, ele diz: minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa é minha comida, essa é minha bebida. Buscar vida era uma prioridade. E hoje a nossa ação evangelística, ação missionária, ela tem sido ofuscada por condutas em nosso meio que diz: eu não tenho tempo para isso. O tempo é uma questão de preferência, e a gente sempre preferencia as nossas prioridades. E o que é prioridade para você? Pergunto: se Jesus estivesse em nosso tempo, aonde ele estaria? Nos guetos, nas vielas? Onde Jesus estaria? Nas calçadas, nas ruas, em busca de vidas. E você pode ser sim um missionário, até nesse caminho, nesse trajeto da sua casa para a igreja, da sua casa para o seu trabalho, da sua casa para a sua faculdade. Você pode falar de Jesus. Não é esperar a oportunidade para falar de Jesus, é criar essa oportunidade para falar do amor de Deus, porque nós não sabemos quando será a última oportunidade que essa pessoa terá. Então falar, conforme a Bíblia diz, a tempo e fora de tempo, ganhar vidas para Jesus, que em nome de Jesus nós vamos ser movidos, sabe, por esse impulso missionário, e queremos ganhar vidas, como Paulo: me fiz de judeu para com os judeus, me fiz de grego para com os gregos, me fiz de tudo para com todos, para que pudesse ganhar alguns para Cristo Jesus. E eu estou falando aqui de uma realidade que nós precisamos nos modernizar sem nos mundanizar, isso é um fato, mas precisamos criar estratégias para alcançar essas vidas que estão perecendo. Os nossos jovens estão perecendo, são bombardeados dia após dia no colégio, na escola. E o sábio é aquele que busca a vida, e que em nome de Jesus nós vamos buscar as vidas. Sábio é aquele que ama a vida. E eu pergunto aqui em nome de Jesus: até que ponto estamos dispostos a amar, a olhar para alguém com os olhares de Cristo, olhar de clemência, de piedade, de misericórdia, de compaixão,
cujo sentido da palavra é se colocar no lugar do outro. É muito fácil condenar aquele que está nas drogas. É muito fácil acusar aquele que está na promiscuidade. É muito fácil. Não somos capazes de entender que a pessoa entra no pecado como vilã, mas ela é dominada pelo pecado como uma vítima. O jovem que entra nas drogas, ele entra como um vilão, ele entra consciente. Mas depois, ele se torna uma vítima, gente. Ele se torna uma vítima. E o que nós vamos fazer? Fechar as portas da igreja? E que portas mais vão se abrir para esse jovem? Por isso é que nós devemos amar vidas. E aí eu acho lindo quando o texto-chave, o cerne da nossa fé, da nossa vida diz, em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. E depois diz, não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha que coisa tremenda. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu não vim te acusar, eu vim te salvar. Eu não vim te condenar, eu vim te salvar. Eu vim te salvar. O objetivo principal. E é isso que as pessoas precisam ver na igreja, em mim e em você, salvar vidas. Quantas vezes Jesus quebrou a regra, meu irmão, acabou com um protocolo para salvar vida? Você já parou para pensar? Aquela mulher pega em adultério, que não é Maria Madalena, tá? A história, a tradição diz que é Maria Madalena, mas a Bíblia não faz nenhuma menção. A lei era a favor que ela fosse apedrejada, mas Jesus não foi legalista. Jesus quebra a regra, acaba com o protocolo para salvar uma vida. E quantas vezes Jesus não fez isso? Surpreendeu os religiosos de plantão da sua época a entrar na casa de Zaqueu, publicano, um traidor aos olhos, né, da religião, um traidor do seu povo. O que era que o publicano fazia? Era um judeu que representava Roma perante o seu povo e que cobrava os impostos. Ia em casa cobrando os impostos, enriquecia através dos impostos e traía a sua própria nação. O que ele faz com Levi? Ele vai ao encontro de Levi. Olha que coisa tão linda, irmãos. Olha para mim aqui. Jesus passa por um homem que é publicano, está no expoente da alta sociedade, muito prestigiado. Ele olha para Levi e diz, segue-me. Jesus dá as costas. E Levi simplesmente deixa tudo. Chuta o pau da barraca da sua banca, que cobrava os impostos, e começa a seguir Jesus. Eu parei para pensar, meu Deus, foram 10 anos minha mãe orando por mim, me discipulando para que eu pudesse um dia me converter. Foram 10 anos. E Levi foram 10 segundos. Imagina aqui, vou tentar simular aquela cena. Vai Jesus ao encontro dele. Segue-me. Dar as costas e pronto. Ele veio. Muito bem. E numa hora deixou teclado, cadeira, tudo. Foi atrás. Que coisa tão surpreendente. Eu fiquei pensando, por quê? Como assim? Como isso é possível? E aí eu fui estudar um pouco a mais, aprendi e descobri por quê. Ele estava, Levi, na coletoria. Coletoria, lugar de coleta de imposto. E para os fariseus religiosos de sua época, era uma blasfêmia, sacrilégio, abominação, sequer chegar perto daquele lugar. Porque ali estavam os judeus traidores do seu povo, que representavam uma nação que chegava a oprimir o seu povo. Então os fariseus não chegavam lá. Então onde é que Jesus vai? Ao encontro do pecado. Isso é lindo demais. Quantas vezes a gente não vê Jesus indo ao encontro?
E aquele que não tem entendimento bíblico mesmo, espiritual, ele vai ver que é coincidência. Mas quando Jesus vai ao encontro, e a Bíblia diz, e se encontram com a viúva de Naim, alguém pode imaginar, ali foi coincidência. Mas Jesus sabia exatamente que eles iam se encontrarem ali. Quando alguém vê Zaqueu subindo numa árvore para ver Jesus passar, pode pensar, ali foi coincidência. Eu prefiro acreditar que alguns anos atrás Deus permitiu que alguém plantasse aquela semente naquele lugar, porque sabia que um dia um homem ia subir para ver o seu filho passar. E na medida que Jesus para, olha para a árvore e diz, desce Zaqueu, chama Zaqueu pelo seu nome, demonstrando tamanha intimidade. Então, irmão, sábio é aquele que busca vida, sábio é aquele que ama a vida. E a pergunta que nós estamos aqui fazendo é, até onde estamos dispostos a buscar e amar vidas? Até onde? Sábio não é aquele que constrói impérios, sábio não é aquele que conquista títulos, não é aquele que alcança riqueza, nem muito menos aquele que acumula conhecimento. Eu tive um amigo, um colega que falava hebraico, falava grego, dava aulas para professores, estudava comigo esse rapaz, conhecia teologia, mas não conseguia falar a linguagem mais simples que existe, que era a linguagem do amor. Não conseguia falar a linguagem do amor. Eu, sinceramente, senti a necessidade de me afastar dele, porque a sua presença chegava a expelir arrogância e presunção. E eu disse, meu Deus, longe de mim. Então me senti essa necessidade, aquela religiosidade que tomou conta de sua vida ao ponto de não ver, cometer o erro que a teologia cometeu, de se trancar entre quatro paredes e começar a estudar, enquanto as vidas estão perecendo. Não estou dizendo que teologia é ruim, mas eu estou dizendo que alguns teólogos assim fizeram como os fariseus, ao ponto que a Bíblia diz, vocês têm a chave do reino dos céus, mas nem entram e nem deixam os outros entrar. Vocês viajam o mundo em busca de um prosélito, mas quando conquistam um prosélito, o torna réu do inferno como vocês. Porque se há algo diferente no Jesus do qual eu sirvo, é que enquanto os fariseus viviam nos cenáculos e nas sinagogas, discutindo teologia, ele estava nas ruas, nas praças, nos povoados, alcançando vidas, transformando histórias, curando o enfermo, libertando o oprimido e até ressuscitando os mortos. E quando queriam criar um debate teológico, como o doutor da lei Nicodemos, que vai procurar Jesus de noite, porque tinha vergonha de procurar Jesus durante o dia, sabe lá o que vão falar de mim? Procurar esse homem aí que não frequentou nenhuma de nossas escolas, esse homem que vai de encontro com aquilo que é tão comum, esse revolucionário. Então vou à noite. Chegou a noite perante Jesus, e Jesus disse a ele, Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas como assim? Tem que nascer de novo. Por acaso eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus, nada disso. Se eu falo das coisas terrestres, você não entende, imagine se eu falar das coisas espirituais. Eu só quero lhe dizer uma coisa, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Isso é tremendo demais, irmãos. Sabe por que eu digo isso? Porque o sábio não é aquele que acumula conhecimento. Em momento algum você vai ver Jesus citando a filosofia grega tão influente na sua época, nem o direito romano tão marcante. É impossível estudar sociologia, teologia, filosofia, direito, sem levar em consideração a influência dos gregos e a influência dos romanos. Jesus não cita.
Jesus não cita Sócrates, Platão, Aristóteles. Jesus não cita Marcos Aurélio, não cita Júlio César, não cita nada, nenhum imperador, nenhum senador de Roma, não cita nada. O evangelho dele se resumia em novo nascimento. Tem um pastor em Recife que pregou nessa igreja, Paulo Hortêncio, que toda a pregação dele é sobre o novo nascimento. O que importa é nascer de novo. O que é carne, o que é espírito, e carne alguma pode herdar o reino dos céus. Sábio como Jesus, buscando almas, amando almas. E aqui, irmãos, com toda a sua atenção, eu queria falar sobre essa missão que nos foi confiada. Vou pedir o auxílio ali da projeção para ganharmos almas. Se você deseja ser sábio para Deus, aos olhos de Deus, você precisa aprender a ganhar almas. Mas para ganhar almas, é necessário buscar, amar, acima de tudo. Mas saiba de algumas verdades sobre ganhar almas. Primeira, por gentileza, a projeção, João 20, 21. Você vai ver que ganhar almas é um privilégio. João 20, 21. Evangelho de João, capítulo 20, 21. Esse barulho é bonito, viu? As folhinhas mexendo. Eu espero que a tecnologia não roube isso da gente. João 20, 21. Ok? Projeção? Tá conseguindo não? João 20, 21. Está escrito: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vamos aguardar a projeção no ar. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ganhar almas, repita comigo, ganhar almas é um privilégio. É um privilégio, irmão. Você foi escolhido para ganhar almas. Olha que coisa, a palavra, ela tem uma repercussão muito forte, reverbera no mais íntimo do nosso ser. Ouça o que está escrito: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. John Stott dizia o seguinte: antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o seu Espírito à igreja. Esse envio, através do Espírito de Deus, que nós estamos sendo guiados, mas nos traz esse privilégio tão grande, que nós estamos sendo enviados por Deus. É por isso que nós somos embaixadores do reino de Deus. Você sabia que você é embaixador do reino de Deus? Quando o embaixador chega numa outra nação, ele é tratado com tamanhos privilégios, né? Porque representa uma outra nação. Nós somos embaixadores do reino celestial, dos céus. Então Deus enviou Jesus e Jesus nos enviou. E para nos enviar, Ele confiou o seu nome, sua autoridade, seu poder, sua palavra e sua noiva. É ou não é privilégio, irmãos? É tanto privilégio que os anjos dos céus pediram a Deus para ganhar almas. E sabe o que foi que Deus disse aos anjos dos céus? Não. Não aos anjos dos céus, porque já tinha dito sim aos santos da terra. Ou seja, Deus deixou de confiar nos anjos dos céus para confiar em mim, para confiar em você. Não é forte? Então ganhar almas é um privilégio. Mas além de um privilégio,
é uma ordenança. Marcos 16:15. Abra na sua Bíblia e confira, por gentileza. Marcos 16:15. Que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Não é só um privilégio, como é um mandamento, é uma ordenança, é uma ordem. E esse ide aí, aparentemente, ele está no imperativo, né? Denotando uma ordem. Mas no original grego ele se encontra no gerúndio, tratando-se de uma ação contínua. Porque no original grego é indo, ou seja, indo. Porque de repente alguém pode ter a seguinte conotação: quando eu for para a África eu vou ganhar vidas, quando eu for para a Índia eu vou ganhar vidas. Não é indo, indo. Na medida que você caminha, na medida que você vive, onde você estiver, aproveitando cada oportunidade de ganhar vidas para Jesus. Então é uma ordenança da igreja. Há uma palavra muito forte que Jesus diz bem assim: vós sois as minhas testemunhas. Jesus não diz vós sereis, vós terão que ser, vós sois. Sabe o que significa isso? É querendo ou não querendo, se você entregou sua vida a Jesus, você já é uma testemunha. E sabe qual é a grande questão? É que tipo de testemunha você é? Fiel ou infiel? Leal ou desleal? Mas as pessoas já olham para você e lhe veem como uma testemunha de Cristo. Por isso, quando alguém comete um erro, as pessoas têm o costume de dizer: e é crente, viu? E crente batizado. Olha só o peso da responsabilidade, né? Então, não sei se você é uma boa ou má testemunha, mas você já é uma testemunha, né? E se você for ver, um espírita cometeu um erro, ninguém vai falar: o espírita errou. Ninguém fala. Um católico cometeu um erro, todos estão passivos aí. Ninguém vai falar: e o católico voto. Ninguém vai falar. Quem mais? Um budista, um muçulmano, ninguém vai falar. Agora, quando é quando é um evangélico, e o evangelho, capa de revista, né? Fica logo capa de revista. Nas redes sociais fica logo na primeira página: evangélico briga com sua esposa, evangélico. Começa, fica logo na capa de tudo, né? Então, para você ver o peso da seriedade que é ganhar almas, é uma ordenança, é um mandamento de Deus. Mas mais do que mandamento, ganhar almas, em terceiro lugar, uma responsabilidade. Ezequiel 33, versículo 7 e versículo 8. Esse texto é lindo. Enquanto a projeção está acompanhando, vou citar para os irmãos: te constituir como atalaia. Olha, já encontrou. Tá rápido, viu agora? Esse aí tu ficou esperto. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela, atalaia, para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Versículo 8. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Toma, receba. Essa chega, né? Chega como tosse. Ganhar almas é uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Que responsabilidade. Porque o que é que a Bíblia diz? Você se torna responsável pela alma, pela vida da qual você não evangelizou. E se você for ver os textos anteriores, sabe o que é que a Bíblia diz? De suas mãos eu vou requerer o sangue dos ímpios que você não evangelizou. É forte, gente.
Então, ganhar almas é um privilégio, é um mandamento, é uma responsabilidade grandiosa, porque estamos tratando daquilo que é mais importante, mas também ganhar almas é uma obrigação. 1 Coríntios 9,16. É essa a compreensão de Paulo. E eu gostaria de perguntar a você: por que você prega o Evangelho? 1 Coríntios 9,16. Assim está escrito: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Em uma outra tradução diz: contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Vamos recapitular? Ganhar almas é um privilégio, ordenança, responsabilidade e obrigação. É a sua obrigação como cristão. Ganhar almas. Ah, eu não quero. Ah, eu não sei. Ah, eu não estou afim. Ah, eu não posso, não consigo. É sua obrigação. Como cristão, como servo de Deus nessa terra, é sua obrigação. Sabe por quê, irmãos? E assim eu quero concluir. Um médico pode salvar uma vida de uma enfermidade. Pode. Um bombeiro pode salvar uma vida de um acidente. Pode. Um engenheiro pode salvar algumas vidas de uma catástrofe. Pode. Um policial pode salvar uma vida de um crime? Pode. O biólogo pode salvar até uma espécie de vida de extinção? Pode. Mas, no entanto, contudo, porém, entretanto, todavia, somente um servo de Deus pode salvar uma alma do inferno. Somente um servo de Deus pode salvar uma alma do inferno. Por isso que aquele que ganha a alma é o quê? Sábio. Que venhamos ser tomados dessa sabedoria. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Volto a fazer. No ano de 2015, você ganhou quantas almas para Jesus? Não teve tempo, né? Não teve oportunidade, né? Não teve condições, né? Pois saiba que para Deus sábio é aquele que ganha alma. E quer saber? A minha oração é que nós sejamos uma igreja sábia. Não por construir impérios, não por conquistar títulos, não por acumular riquezas, mas por ganhar almas. Que ao nosso redor esteja almas que foram libertas, que foram atraídas, que foram alcançadas, que foram conquistadas, transformadas, regeneradas pelo poder de Deus. Porque o maior valor que há é o valor da vida. E tudo que nós fazemos aqui realmente fica. E o que nós levamos de bom é justamente para a eternidade, é justamente aquilo que fizemos para Deus e por Deus. Portanto, vamos fazer para Deus e por Deus, e o que Deus espera de nós é que venhamos ganhar almas, que venhamos ser grandes ganhadores de alma. Minha oração nessa noite é que o Senhor tome o meu coração, o seu coração, o nosso coração, para que venhamos ser movidos
para ganhar almas para Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aquele que ganha alma, sábio é. Sábio é. Que sejamos sábios aos olhos do Pai. Que sejamos sábios aos olhos de Deus. Que venhamos ser movidos por esse amor. Ganhar almas para Cristo Jesus. Assim como Jesus ganhou tantas almas para Deus, que nós venhamos ganhar almas para Jesus. Talvez alguém até pergunte: e o que significa ganhar almas? Pode subir, gente. Mudar vidas, transformar histórias. Para isso fomos chamados. Para isso é que existimos. Deixar de pensar mais em nós e sermos capazes de pensar um pouco mais nos outros. Termos o olhar de Cristo, permitir falar as palavras de Cristo, sermos guiados e movidos por Cristo. Seja sábio. Seja sábia. Não para arrotar conhecimento. Eu conto de vez em quando no seminário que nós temos na quarta-feira, que eu tive um amigo que se formou e ele foi para o povoado, um vilarejo no interior, e começou a falar com toda a eloquência e a locubração teológica, e ele dizia, quando abria um texto: olha, isso aqui no grego é assim, no hebraico é desse jeito. No final do culto, uma senhora o procurou, lhe deu um abraço bem forte: oh, missionário, eu gostei muito dessa sua palavra, tocou muito no meu coração, mas eu estou com uma dúvida. Pois não, minha senhora, que dúvida é essa? Esse talhe de grego que o senhor tanto cita, ele é irmão de hebraico, é? Aí foi a vez dele abraçar ela e falar a linguagem do amor. A linguagem do amor. Um dia os fariseus disseram, chamam os soldados dos judeus, né? E disseram: vão até Jesus e tragam ele, nem que seja amarrado, mas tragam ele aprisionado. Os soldados foram e voltaram sozinhos. E aí Anás, ou Caifás, perguntou: cadê Jesus? A ordem não era para trazer preso. E os soldados disseram: não conseguimos. Não conseguimos. Por que vocês não conseguiram? Porque nunca vimos alguém falar como ele fala. Nunca vimos alguém olhar como ele olha. Alguém agir como ele age. A minha oração aqui: venha quem vier, de onde vier, não importa o seu passado. O que importa é saber que Cristo está neste lugar para transformar vidas, para transformar a história. E não há rito, não há cerimônia, não há estatuto, não há regimento, não há cerimonial que possa impedir as vidas de chegarem até Jesus e serem alcançadas pelo poder de Deus. Eu quero ser sábio, não conforme as conjecturas humanas. Eu quero ser sábio conforme a revelação da palavra. Que a minha sabedoria não venha consistir em teorias, mas em atitudes, porque sábio é aquele que ganha almas. Vamos ganhar almas para os céus, para o reino de Deus, porque quando ganhamos alma, é menos um adúltero, é menos um idólatra, é menos um violento,
violento, é menos um agressivo, é menos um mentiroso, é menos um desonesto, e dessa forma desfalcamos o inferno e povoamos os céus, porque aquele que ganha almas é sábio, sábio para os olhos de Deus. Essa é a nossa vocação, por isso o nosso nome é Evangelizadora, porque a nossa missão é ganhar almas, é ir em busca de almas, não importa onde elas estejam, vamos alcançá-las e conquistá-las para a glória de Deus. Que nesse lugar eles encontrem amor, que nesse lugar eles encontrem a paz, que nesse lugar ele encontre a graça libertadora e salvífica de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Seja movido, meu irmão e minha irmã, por esse zelo de Deus para ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, para que o reino dos céus seja repleto de vidas transformadas pelo poder de Deus. Aleluia. Leva sua mão para os céus e ora comigo dizendo: Senhor, me faz um ganhador de almas, me faz um homem sábio, uma mulher sábia, para que eu possa ganhar almas nessa geração para Ti. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.